meus alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Nós vamos começar mais uma aula sobre vegetação brasileira. Então, se prepara na cadeira, pega aquela água, aquele caderninho, tudo bonitinho, tudo certinho, a caneta, e não se esqueça, já vai dando like no vídeo. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve, a gente tem postado vídeos para a prova da ESA e a minha pretensão é colocar o edital inteiro aqui até a prova. Então, vem comigo, se inscreva no canal se você é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos. Surgindo alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar ao máximo, tentando responder vocês justamente nas dúvidas dos senhores. Tranquilo? Então já falei muito. Toca a vinheta. Volta aqui pro pai, se liga. Professor, eu preciso ter esse quadro aqui comigo. Relaxa, acessa aqui o link da descrição que você vai para a postagem do Instagram com todo esse quadro aqui bonitinho para que você possa fazer a sua cópia no caderno, tranquilo? Então, não vamos perder mais tempo e vamos entender a vegetação brasileira. Se eu pudesse colocar um mapa da vegetação brasileira, seria esse caso aqui. Só sobrou um espaço nesse espacinho mesmo do quadro. De todo esse quadro aqui, só focamos nesse. O ponto essencial é, quando a gente fala sobre vegetação, a gente fala sobre todos os complexos de flora que pertencem a uma determinada região. Se eu, por exemplo, olhar aqui para a região amazônica, eu tenho floras de diversos tipos. Eu tenho seringueiras de até 15 a 20 metros, eu tenho piaçaba, eu tenho vitória régia, cedro, mogno, ipê, árvores de até 60 metros de altura. Eu estou falando de toda a flora e também eu chego a encontrar áreas de caatinga, cerrado, campos, nessa região amazônica. O ponto é que toda a vida vegetal que compreende aquele espaço com características incomuns, a gente denomina vegetação. É um pouco diferente de bioma, de fato. Quando a gente analisa os biomas, a gente fala do espaço de interação animal e vegetal. Então, quando a gente analisa os biomas brasileiros, não é apenas a flora, o seu conjunto de floras analisado, mas também o aspecto animal, as espécies endêmicas, as espécies de biodiversidade compreendendo essa região. Então, às vezes, o mapa de vegetação se difere dos mapas de biomas, assim como pode se diferir dos mapas de flora nacional. Então, se liga que aos poucos eu vou estar colocando no mapa, o mapa correto dentro da bibliografia dos biomas e vegetações que compreendem nacionalmente. Se liga que essas aulas já estão adaptadas ao novo modelo bibliográfico, tá? Após a reedição aí do edital da ESA, então o Eustáquio de 100 2018, assim como também Conexões da Lígia Terra 2015, além do Demetrio Manioli que se manteve do ano de 2013. Então nós vamos se ligar aqui, na primeira forma de vegetação, essa que ocupa o litoral e nas regiões do Sudeste e Sul, adentra um pouco mais o território. A vegetação que foi inicialmente a mais devastada no nosso processo de exploração. Eu estou falando da Mata Atlântica, uma floresta pluvial que depende da chuva para sua manutenção, além também de ser tropical, porque compreende o maior trecho nas faixas tropicais, entre os trópicos do globo, ou seja, uma floresta pluvial tropical, onde ocupa trechos do litoral brasileiro. Eu quero ver a Mata Atlântica. Não adianta você ir para o Acre, para Rondônia, ir para Mato Grosso. Eu vou ter que ir para o litoral, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, ir para o Nordeste, por exemplo, Ceará. Vou ter que ir para Pernambuco para visualizar os casos da Mata Atlântica, presença de trechos da Mata Atlântica. Uma floresta extremamente biodiversa, com a maior biodiversidade por quilômetro quadrado, aqui nessa região da Mata Atlântica. De fato, ela pode ser dividida em duas, segundo o Eustáquio de 100. Ela pode ser dividida por aquela vegetação que está na encosta
encosta. Então vocês vão lembrar aí um pouquinho da aula de geologia, posso jogar aqui no card, na aula de biologia, onde eu falei sobre as serras presentes em todo o litoral, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço. Essas serras do litoral, na sua subida, há grande presença das chamadas chuvas orográficas, trazidas pela massa tropical atlântica. Assunto da próxima aula que eu jogo aqui no card, de climatologia. Então, eu venho com todas essas chuvas em todas essas serras, então gera uma floresta mais densa, de folhas mais largas. Então, se prepara, porque a partir de agora eu vou lançar os textos aqui e, por favor, pausa o vídeo e anota isso, tá? Quando você entra no capítulo do Eustáquio Picene de vegetação, ele já coloca as definições de cada trecho. Então, eu já vou começar pela One Definitions. A primeira definição, the first definitions, que aí seria justamente latifoliada. Latifoliada, jogo para cá. Latifoliada, árvores de folhas largas, ou vegetações de folhas largas, que nem sempre tem que ser uma árvore, mas de fato, árvores ou vegetações de folhas mais largas, compreendidas como latifoliadas. Então, na encosta, eu tenho presença de vegetações de folhas mais largas, se comparado acima e no Planalto, adentrando a região do Planalto brasileiro, onde eu tenho vegetações de folhas menores, se comparados à da encosta. Uma floresta densa, jogo aqui novamente, densa, muita árvore por quilômetro quadrado, muita presença de árvores, do espectro arbóreo sobre o quilômetro quadrado. Então, justamente, densa e perennifolia. Jogo a próxima aqui, perennifolia, nada mais do que árvores que se mantêm verde durante todo o ano. As folhas não caem de nenhuma forma. Então, tá ligado aquela música lá? Outono é sempre igual, as folhas caem, ficam, o sol não cai em meu não. Quando eu falo das folhas que caem no quintal, não é de uma floresta perennifolia. Porque de uma floresta perennifolia, apesar das trocas das folhas, nunca a floresta fica toda pelada, sem folhas. Está sempre verde. As folhas não caem com regularidade, sazonalmente durante o ano. Então, perennifolia, folhas não caem. Presença do cedro, ipê, jatobá, jacarandá, pau-brasil, diversas árvores compõem essa Mata Atlântica. Também a presença de arbustos, tá? Ou seja, árvores menores. Porém, com o caso da samambaia, como o caso da bromélia. Porém, entretanto, todavia, eu já aviso já. A Mata Atlântica, ela tem um predomínio arbóreo. Então, uma floresta, sempre que eu falar das florestas brasileiras, uma das florestas é a Mata Atlântica, com um predomínio de árvores. Tranquilo? Então, eu também tenho a grande biodiversidade, 2% da sua mata original hoje são unidades de conservação, para tentar proteger uma vegetação que apresenta apenas 7% da sua mata original, tá? Dentre do que era. A floresta que mais sofreu devastação em termos absolutos, de fato, a Mata Atlântica, com explorações madeireiras, expansão da cana-de-açúcar, expansão do café, expansão de eixos rodoviários e viários, aí ferrovias, expansão também da urbana, ou seja, isso tudo destruiu essa vegetação litorânea, já que grandes cidades foram ocupando espaço no litoral. Claro, eu posso dizer uma floresta ombrófila, que depende de umidade, uma floresta úmida e densa. Essa é a floresta da Mata Atlântica. Floresta. Falando de uma outra floresta, eu tenho a floresta amazônica. Amados, chegou na prova da ESA, ele veio com o termo florestal, você tem florestas. Mas você veio com o termo floresta densa, é apenas essas duas aqui, tá? Tem a mata ciliar, mas foca mais nessas duas aqui. Mata Atlântica e floresta amazônica. Se chegar na prova e ver o termo densa, floresta, mata, densa, floresta densa é uma das duas. Uma floresta densa, de fato, uma floresta amazônica,
pluvial, que depende da chuva, mas não é tropical. Ela é mais próximo da linha do Equador, equatorial. Na verdade, eu não botei trechos da floresta da Mata Atlântica. Eu vou botar uma foto aí e eu vou aproveitar e botar uma foto da floresta amazônica e vocês vão ver que tem aspectos muito parecidos uma com a outra. Bota aí, Productions! Bota aí, por favor, a foto. Volta aqui para mim. De fato, eu já lancei as fotos da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, porém agora eu vou lançar uma outra foto que mostra todo o trecho da Floresta Amazônica, que ocupa justamente diversos trechos do Brasil e da América do Sul. O Brasil ele detém mais da metade, mas eu ainda divido essa floresta com Suriname, Guiana Francesa, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia, e nos estados compreende o estado do Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá e Mato Grosso. Ou seja, se estende por todas as regiões, toda a região norte, além da região centro-oeste, além da região nordeste. Então eu tenho uma floresta perennifolia. Você lembra de perennifolia? Joga aqui novamente. As folhas não caem durante o ano, tá? Uma floresta perennifolia exuberante, com folhas largas, árvores até 60 metros de altura, que podem chegar a 89 metros de diâmetro. A copa das árvores cresce sobre as outras árvores e as raízes podem chegar a 100 metros de diâmetro. Então, quando eu ando pela floresta amazônica, eu fico subindo e descendo raiz. As raízes não são profundas, mas elas são largas e espraiadas por toda a região amazônica. De fato, eu tenho uma floresta muito dependente de umidade, higrófila, ombrófila, densa, ou seja, uma floresta que depende de chuva, depende de grandes índices pluviométricos e com muita árvore por quilômetro quadrado, tá? Latifoliada, ou seja, as suas folhas são largas no geral. Eu tenho uma foto no IPA, né, de uma folha na região amazônica que era desse tamanho aqui, dessa largura, irmão. A folha é grande para o cacete, vou tentar colocar aqui para vocês. Então, se liga que as folhas são bem largas. Nessa região, eu tenho presença de enclaves, eu tenho vegetações que não deveriam estar lá, também conhecidas como refúgios, ou impasses, conhecidos como impasses ou refúgios botânicos, ou floras botânicas. Esses enclaves são espaços onde não deveria ter aquela vegetação, mas tem, como o caso da caatinga. Aí tu fala, como uma vegetação da caatinga vai estar na floresta amazônica? Segundo os pesquisadores, isso é um testemunho de aspectos de tempos glaciais antigos, que mostra justamente a presença de cerrados, campos, caatinga em meio à floresta amazônica. Chegam até a falar que trechos da caatinga e cerrado é chamado de campinarama, em solos mais arenosos da região amazônica, mas isso foge do edital, então a gente segue aqui o bairro. Então, eu tenho essa presença de refúgios, enclaves botânicos na região amazônica. 15% de toda a sua vegetação, deixa eu colocar aqui a minha setinha, que é sempre bom colocar a setinha, 15%, segundo o Eustáquio de 100 em 2018, já está devastada. No início da década de 70, com expansão de mineradoras, madeireiras, no chamado arco do desmatamento. Vamos falar muito mais isso em domínios morfoclimáticos. Mas todo esse trecho de Roraima até a desembocadura do Rio Amazonas, na ilha de Marajó, eu tenho uma grande expansão da agropecuária. Madeireiras, depois entra a pecuária, depois entra a soja, cana e milho expandindo sobre a região amazônica. Essa região amazônica eu tenho pelo menos 3 estratos de árvores que compreendem próximas aos rios. Logo do ladinho do rio, de uma vegetação hidrófita. Vou colocar aqui, ó, pá! Hidrófita é uma vegetação em ambientes aquáticos, extremamente úmidos e inundáveis, de fato. Eu tenho a chamada mata de igapó, igapé, caiapó. Essa vegetação, que a gente pode pegar o caso de Vitória Régia, Piaçaba, sempre muito inundada o ano inteiro. Está ali do lado do rio, junto às populações ribeirinhas, tá? Com forte presença da água do Rio Amazonas e outros rios no seu entorno em áreas de planície. Já um pouco mais acima, então eu tenho o rio, um pouco mais acima do rio, eu tenho vegetações da chamada mata de várzea. Quando chove muito, forte atuação da MEC, esse rio sobe e ele acaba inundando as áreas de mata de várzea.
E aí acaba sendo uma vegetação semi-inundável, parcialmente inundável durante o ano. Nos meses mais chuvosos, ela é inundável. Nos meses mais secos, ela está de boa. Matas de várzea com árvores de 15 a 20 metros, como o caso de seringueiras, como o caso... E aí, parcialmente inundada. Mas eu tenho uma outra vegetação, essa de várzea ela é uma transição, tá? Eu tenho uma outra vegetação que é a que não fica inundada. Mais de 80% de toda a floresta é composta pela vegetação de terra firme, a grande parte da floresta, com árvores de grande porte. Aí eu estou falando de árvores acima dos 60 metros de altura, como o caso de cedro, mogno, ipê, e aí árvores que comandam toda essa região de folhas largas, uma floresta exuberante, no qual tem a maior aranha do mundo. Meu Jesus do céu, eu vou puxar aqui um caso, caraca, irmão, puta... A maior aranha do mundo, a aranha Golias, cara. Ah, mas mosquitinho, tem os mosquitinhos aí pra minha aranha. Mosquitinho é o cacete. A aranha come pássaro, caceta. Eu vou botar a imagem da aranha aqui, um vídeo, uma foto. Sei lá, meu Jesus do céu. Ah, eu sei, a natureza. A natureza tem a sua forma. Irmão, eu sei. Mas se essa natureza aparece, ah, professor, tu é gordo, tu não vai conseguir correr tanto, mas eu dou meu jeito, eu não vou dar mole não. Irmão, olha o tamanho da aranha, ela é o tamanho da minha mão, o corpo, ainda tem as patas ainda, é um bagulho desse tamanho, tá? Come pássaro, para comer pássaro e comer gente, é pouco, é um passo, entende? Vocês têm que entender assim, é só ela tá com um pouco mais de fome, que passa a comer gente, é tudo carne, não, segue baile aí, nós vamos na ideia. Então, eu já postei fotos da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, 2 domínios florestais com predomínio. Eu tenho arbustos? Tenho nessa região. Eu tenho gramíneas? Tenho nessa região, herbáceas, gramíneas. Tenho, mas o predomínio é a maior quantidade de árvores, assim como também na Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais que está entre uma transição entre a floresta amazônica, entre o cerrado e entre a caatinga. Eu estou entre essas 3 vegetações na floresta da Mata dos Cocais. Pegando estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, uma faixa de transição entre essas 3 vegetações, com o predomínio de palmeiras, coqueiros, com o caso de babaçu, eita meu Deus, botei o nome errado aqui, ó. Botei caatinga e eu botei errado. Carnaúba. De babaçu e carnaúba. O caso aqui da carnaúba e babaçu são 2 árvores, ainda tem buriti ainda. São 2 árvores que são extremamente utilizados para o extrativismo. Aqui, próximo da caatinga, então aqui eu tenho a Mata dos Cocais. Próximo da caatinga eu tenho a maior presença de carnaúba, onde de fato eu posso extrair o óleo de coco e a cera das folhas eu posso gerar alguns cosméticos de fato. Já próximo à Amazônia, desse lado aqui da Mata dos Cocais, eu tenho a presença dos babaçuais, de babaçu, onde a gente aproveita o óleo de babaçu para cosméticos, alimentos, energia, entre outras coisas. O extrativismo é totalmente rudimentar, familiar nessa região. Porém, a gente tem tido a expansão da pecuária e da agricultura que tem destruído toda essa vegetação nos últimos anos. Então, expansão principalmente da pecuária e da agricultura. Eu também tenho um regime florestal chamado das matas de araucárias. Então, quando eu falo de vegetação florestal, gravem, nós temos 4 no Brasil. 4 vegetações, além da mata ciliar e os capões. Mas eu quero que vocês foquem em 4. Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata dos Cocais e Mata de Araucária. Sempre que você pensar em vegetações florestais com predomínio arbóreo florestal tem que ter uma floresta.
Se a floresta tem que ter árvore, então é predomínio arbóreo. Onde eu tenho mais árvores são esses 4. E a mata de araucária, presente na região do Paraná, norte do Paraná, São Paulo, é uma vegetação de fato de troncos retos e todas as suas galhos são paraibólicos, sabe? Na presença justamente no sul do país, uma floresta pluvial subtropical, onde eu tenho a presença de árvores como conífera sul-americana, árvores que dependem mais do frio, já que pegam algumas regiões de serras. Planalto, principalmente, se vocês vierem com o termo de planalto, uma floresta planáltica, você não pensa 2 vezes. Joga mata de araucária. Também, mata de araucária, acículo foliada. Então joga aqui nesse lado, pá! Acículo foliada. Anote aí no seu caderno. Árvores com folhas mais pontiagudas. No seu finalzinho, ela é de fato pontiaguda, acículo foliadas. E toma-lhe foto, toma-lhe foto, toma-lhe foto, toma-lhe foto. Foto até você entender o que é uma acículo foliada de fato. E aí, uma floresta a mais devastada em percentuais relativos, tá? Se a Mata Atlântica tem 7%, dessa daqui restam 2% apenas. Pela indústria, principalmente de móveis, Italínia, Itatiaia, Madesa, que cresceram sobre a região na década de 50, então foi meados ali do século 20, onde de fato destruíram toda essa região, além da pecuária e agricultura também, tá? Então, nós temos essa mata de araucária extremamente devastada. Porém, entretanto, todavia, ela cresce sobre o Planalto Meridional, Serra da Mantiqueira, em alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e principalmente se deu em solos vulcânicos na região do Paraná, o chamado solo de terra roxa, por derramamento basáltico na região. Quando eu falo sobre florestas, eu falo sobre essas 4 florestas aqui.